Como está você na jornada de leitura da Bíblia? Espero que esteja em dia, porque estamos no começo, não é verdade? Estamos no segundo livro, na segunda parte. Na primeira parte, nós lemos os capítulos iniciais até o 18º. Demos uma parada para ver os salmos que comentam esse momento da história do povo de Israel. E agora retornamos a partir do capítulo 19. No 18, nós vimos a chamada de Moisés, a condição do povo, a mudança das circunstâncias dos filhos de Jacó, ou filhos de Israel, a chamada de Moisés, as pragas, e aqui no capítulo 11, então, nós temos o início da última praga, a morte dos primogênitos, e a explicação sobre a Páscoa, e efetivamente a saída do povo, que se dá, então, aqui no capítulo 13. Basicamente isto, e vai incluir, alguns meses depois, a travessia pelo Mar Vermelho, aquelas necessidades de água, comida, Deus vai suprindo, e o povo continuando na sua natural reclamação. Agora, então, chegamos ao capítulo 19. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Vou ler, então, aqui a Bíblia de Estudo Prazer da Palavra, versículo 2, Êxodo, para que nós possamos compreender o conjunto dessa segunda parte, que é meio... Qual é a palavra que eu vou usar? É meio enfadonha. Vou chegar lá. Leio, então, aqui sobre o versículo 19. O povo chega ao Monte Sinai no terceiro mês de sua peregrinação. No Sinai, o Deus Eterno providenciou os termos de uma aliança que o povo voluntariamente subscreveu. O povo alcançaria a terra prometida a Abraão e lá viveria em tranquilidade, se as promessas no Antigo Testamento, a maioria delas são condicionais, obedecesse aos termos desta aliança, que é sintetizada nos chamados 10 Mandamentos e é expandida em vários outros mandamentos que esclarecem os 10, vamos dizer, primordiais. Estas palavras ou mandamentos foram colocadas por Deus mesmo nas chamadas tábuas, depois refeitas, porque Moisés quebrou aquelas primeiras. Todos esses mandamentos foram dados por Deus a Moisés no Monte Sinai, também chamado de Monte Horebe. Os mandamentos, os encontros de Moisés com Deus Eterno, as instruções e as experiências foram recursos colocados à disposição para educar os corações do povo para uma vida de fidelidade, longe da idolatria, muito longe da impureza. Idolatria e infidelidade e impureza que dominavam as cidades, as tribos, também chamados de povos da região. As experiências, leio ainda aqui na Bíblia de Estudo e Prazer da Palavra, do deserto, marcaram para sempre a história de Israel, cujo povo compôs salmos e os cantou para celebrar suas vitórias concedidas pelo Deus Eterno. Durante 40 anos, o povo peregrinou pelo deserto, que começa perto do atual Cairo, no Egito, no norte, já quase perto do Mar Mediterrâneo, do lugar onde o rio Nilo termina, e vai até as margens do rio Jordão, que precisaria ser atravessado, porque no caminho que fizeram, eles foram para o que nós hoje chamamos de leste, e Israel ficava, nesse caso, a oeste do rio Jordão. Imagine o sul, o norte. No sul está, vamos dizer, a Mesopotâmia, hoje Iraque. No centro está Israel, também a Palestina, a Jordânia, centro-sul, e ao sul
Israel e outros países, ok? Então, nós temos essa localização. Então, se você olha assim, do sul para o norte, leste, considerando como divisor de águas o Rio Jordão, está hoje Jordânia, e foi por ali que o povo de Israel chegou. O chamado Monte Nebo ou Pisga ficava nesse lado leste do Rio Jordão a ser atravessado. Então, dizia eu, lendo aqui a Bíblia, presente da palavra, o povo peregrinou pelo deserto, que começa no atual Cairo, vai até as margens do Rio Jordão. Exceto, isso não está narrado aqui em Êxodo, exceto Josué e Caleb, vamos ler isso claramente em Números, todos os que nasceram no Egito morrerão. Mas os seus filhos chegariam, não é narrado de novo em Êxodo, à terra prometida ao povo. Agora, apesar de tudo o que viram, com Deus eterno tirando o povo do Egito numa noite, o Egito demorou 40 anos para sair do coração do povo, que tinha saudade dos melões, dos pepinos, das cebolas e dos alhos dos tempos faraônicos. Até adorar um bezerro de ouro, Êxodo 32, entregando as suas joias para serem fundidas, eles fizeram. Assim mesmo, o Deus eterno manteve a sua aliança. O seu compromisso permaneceu. Então, isso nos ajuda a entender o capítulo 20, onde nós temos os 10 mandamentos. Há uma preparação. E esses 10 mandamentos, digamos assim, dividem o livro do Êxodo ao meio. Os 10 mandamentos estão no capítulo 20, nos versos de 1 até o 17, são a síntese do resumo, do sumo das regras de Deus. São regras de ouro, insuperadas. Não tem uma palavra para você tirar aqui, nem para acrescentar. Inclui tudo de um modo atemporal. Os outros mandamentos ou regras, algumas são temporais, culturais, mas os 10 mandamentos, chamado também de 10 palavras, essas palavras permanecem para sempre, temos sempre que voltar a elas. São os valores éticos que têm que ser transcendentais. Porque se eu e a minha comunidade formos fazer esses mandamentos segundo os nossos critérios, a gente sabe que não vai funcionar. Então, esses vêm do alto, são transcendentais, não foram criados por Moisés. Você vai dizer assim, muitos desses mandamentos que Moisés apresenta estavam já marcados, anotados em outras culturas da época. Quanto a isso, não há dificuldade. Nossa relação é sempre uma relação com outras culturas. Aprendemos as línguas dos outros, nós mesmos. Nós não inventamos a língua portuguesa. Assim como os hebreus não inventaram totalmente o hebraico. É um empréstimo e transformação. Assim é a ciência, assim é a filosofia, assim é a teologia, assim é a religião. Só que esses mandamentos ou regras, quando vêm para a Bíblia, inspirados todos por Deus, eles têm uma outra percepção. Primeiro, absoluta afirmação do monoteísmo. Então, o que vem é transformado para caber na perspectiva monoteísta. Esse é um ponto importante. Esse monoteísmo é o responsável pela permanência do povo. Como eu já sempre tenho dito, todos aqueles povos que eram politeístas hoje não existem mais. Mas o povo hebreu, nesse sentido, dos mais antigos do mundo, por ser monoteísta, continuou. Estou falando aqui no contexto do Antigo Oriente, porque os chineses são antigos, os indianos são antigos, mas só estou mencionando nesta perspectiva. Em seguida, então, nós temos uma série de leis quanto aos escravos, altares, animais, propriedade, festas do povo,
E a partir do capítulo 25, nós temos o tema que predomina até o final. Do 25 ao 40 é só um tema, o tabernáculo. Antes de chegar lá, eu quero só, mais uma vez, lembrar que esses mandamentos são mandamentos, fora os 10, de 21 a 17, são culturais. O que é importante, e vamos ver isso mais fortemente em Levítico, para que nós, ao lermos esses mandamentos, temos que considerar quais são os princípios. Eles estão datados, são de uma época, são de um lugar. Mas, debaixo do pó deste mandamento, ou desta lei, desse estatuto, que são sinônimos, leis, mandamentos, estatutos, há um princípio. Esse princípio é imutável. Esse princípio está na mesma categoria dos 10 mandamentos, o princípio. Assim como os 10 mandamentos são princípios imutáveis, sob a pele dos outros mandamentos ou leis ou regras, há princípios. Alguns desses princípios são evidentes. Outros não são evidentes. Quando, por exemplo, nós temos a chamada lex talionis, que é olho por olho, dente por dente, há um princípio. E muita gente não entende isto. Pensa que temos que aplicar, por exemplo, hoje a lei do talião, a lei da morte. Não. Há um princípio. Qual é o princípio? É o da justa retribuição. Então, se alguém roubou, tem que devolver. Isto é, se alguém roubou algo de alguém, aquela pessoa que foi defraudada tem que receber de volta o que lhe foi defraudado. Esse é o princípio. Como esse princípio se realiza, aí nas culturas se vai avaliar. Por que digo isto? Porque às vezes nós confundimos e achamos que isto que é temporal, como arrancar o olho daquele que fez isto ou aquilo, ou o braço, cortar a mão do ladrão, fosse um princípio, é só uma aplicação do princípio. A pergunta é, quando se arranca, por exemplo, a mão do ladrão, a pessoa que foi defraudada recebe de volta o que perdeu? Esse é o problema. Pena de morte. Quando o Estado, e alguns estados, alguns países e estados, por exemplo, americanos, cada vez diminuindo, graças a Deus, decretam penas de morte, não trazem de volta à vida aquele que foi assassinado. Então, é o princípio que tem que estar presente e ao longo, então, de toda a Bíblia. No capítulo 21, nós temos um probleminha, que é a questão da escravidão. A escravidão no mundo antigo era diferente do que se tornaria no chamado mundo moderno. No mundo moderno, a escravidão continha um alto elemento ideológico de que o escravizado era inferior ao escravizador. Mas ainda continha um elemento racial. Os negros da África vinham para o chamado Ocidente, o Brasil inclusive, porque além de serem inferiores, eram inferiores no entendimento que justificava essa barbárie por serem negros. Vai ficar bem claro. Na antiguidade, não. Não tinha havia uma relação com uma outra. Se ficava, alguém se tornava escravo por outras razões. Por exemplo, um povo que perdia uma guerra, a regra geral era a seguinte: perdeu a guerra, os que sobrevivessem à guerra se tornariam escravos. Uma das razões de fazer guerra era isso. Se alguém, por exemplo,
tinha uma dívida e não conseguia pagar, se tornava escravo até pagá-la. Em Israel, nós temos uma coisa desagradável. Deus não proíbe a escravidão. Mas Deus diz que a escravidão tem que acabar para o escravo daqui a 7 anos. Ninguém podia ser escravo, não importa o motivo, por mais do que 7 anos. Então, é uma mudança, vamos dizer, imensa na legislação, e é preciso que isso, então, fique registrado para nós não acharmos que Deus legitima a escravidão. Porque nós sabemos de um princípio hermenêutico que toda a Bíblia tem que ser lida no seu conjunto. Eu não posso pegar um texto sobre escravidão, às vezes ignorando esses contextos que eu acabei de mencionar, e fazer disso uma regra, porque outros textos vão nos aclarando a este respeito. Vamos, então, nesse prosseguimento, com leis muito interessantes, temos que tentar entender e, então, aplicar. Outra regra em relação a essas leis é ver o que o Novo Testamento diz a respeito. É uma regra infalível e tira todo tipo de dúvida. Agora, então, no capítulo 25 e até o 40, nós temos a construção do tabernáculo. Começa primeiro com as ofertas, capítulo 25. Depois começa-se a descrever tudo que deve haver nesse tabernáculo. Aqui eu quero fazer só um esclarecimento, porque às vezes nós encontramos no texto bíblico as palavras tabernáculo e tenda do encontro. Não são e são a mesma coisa. Então eu vou explicar. O tabernáculo, e na Bíblia, através da palavra Êxodo, tem mapa. No Levítico também vou colocar outros mapas, fotos, melhor dizendo, que eu mesmo fiz quando estive numa dessas simulações. Fiquem tranquilos que eu não estive lá ao tempo de Moisés, eu cheguei um pouquinho depois. Mas em Tímina, no sul de Israel, centro-sul de Israel, tem no meio do deserto, tem uma reprodução muito fidedigna do tabernáculo, muito próxima, segundo as medidas, as descrições, porque você vai ver aqui no Êxodo que é enfadonhamente, vamos ser verdadeiros, honestos, enfadonhamente detalhado. Medidas. Sobre medidas, se você usa uma Bíblia mais antiga, você vai encontrar côvado. Se você pegar a NAA, a NVI, a NVT, você já vai encontrar metros ou centímetros, ok? Então, nós não usamos mais côvados. Isso, então, uma conversão que é uma coisa um pouco complexa, porque acaba dando 55,6, algo dessa natureza, e a gente tem que lidar com isso. Então, esses detalhes são tratados. Então, na primeira parte, nos capítulos 25 até o 31, nós temos como deve ser feito o tabernáculo. Bem detalhado. Tem um intervalo que eu já vou comentar, e a partir, então, do capítulo 35, nós temos a descrição de como foi feito. Então, parece que é uma repetição, mas não é. Nos capítulos 25 até o 31, nós temos faça assim, conforme o modelo, o exemplo, a instrução que Moisés recebeu no Monte Sinai, de Deus diretamente. E a partir, então, do capítulo 35, a segunda parte do 35, nós temos o que foi feito. Dá para pular uma das partes? Não, pelo seguinte, quando você lê o que foi feito, há algumas diferenças. E essas diferenças explicam aquelas da primeira sessão que nós não entendemos. Então, você leia com atenção o 25 até o 31, vai ter um intervalo, que já vou voltar a ele, e depois você pega o 35 a partir do 30, nós temos, então, o que foi feito.
aí temos a descrição detalhadamente, com repetições e, às vezes, algumas novidades, até o capítulo 39, quando a obra é concluída. O 40, a ordem final para que, então, seja tudo armado, foi tudo de madeira, tecidos, etc. Então, ele é armado, o 40 trata disto e termina de um modo, assim, sublime. Então, dito isso, vou comentar agora esse interlúdio no capítulo 32, nós temos uma tragédia de consequências muito valiosas negativamente, que é o bezerro de ouro. É inimaginável o modo como o povo se refere a Moisés. O homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Isso porque ele estava no Monte Sinai, naqueles encontros face a face com Deus. Se eu fosse fazer uma paráfrase desrespeitosa, eu diria: o cara que nos tirou do Egito já era. 40 dias lá em cima. Morreu, acabou, desaparecido, coisa qualquer assim. E o que eles fazem em seguida é instaurar como a sua divindade o touro. Há uma discussão se eles adoraram o touro ou se adoraram a imagem do touro. É a mesma discussão que há entre católicos romanos e protestantes nos dias contemporâneos. Mas o fato é que eles representaram um Deus sob a forma de um touro e se curvaram e festejaram diante dele. Todos os 10 mandamentos foram quebrados ali, um a um, só neste ato. E aí tem uma história muito interessante em que Moisés, de um lado, fica furioso, mas de outro lado ele intercede pelo povo. Então é mais ou menos assim. Quando Deus fica furioso, Moisés intercede pelo povo. E quando Moisés fica furioso, Deus intercede pelo povo e o povo acabou escapando. Não é? E aí nós temos toda a história e temos a certeza dessa afirmativa de que Deus irá com o povo. Então agora eu volto à tenda do encontro. Eu comecei a mencionar. Então, antes da construção do tabernáculo, havia a tenda do encontro. Era uma cabana portátil, digamos assim, nos termos nossos, que Moisés ia para fora do arraial, ia para o meio do mato, levantava aquela cabana ali, sozinho, entrava, adorava a Deus. Era o lugar do encontro dele com Deus. Acho que a melhor imagem para isso é aquilo que a gente chama de tempo a sós com Deus. Quando você participa de um acampamento, de um retiro, você tem aquele momento inicial que muitos não fazem porque estão dormindo, que você tem um tempo a sós com Deus. Você pega a sua Bíblia e vai para um lugar, um cantinho ali, você ora, você lê esse texto bíblico, agradece e tem essa comunhão com Deus. Mais ou menos o que Moisés fazia. Depois que foi construído o tabernáculo, esse tabernáculo virou sinônimo de tenda do encontro. Então, por que estou dando este esclarecimento? Que, às vezes, o tabernáculo é chamado de tenda do encontro. Mas temos aqui distinguir, é a mesma palavra no hebraico, mas com algumas distinções para entendermos no aspecto histórico. Então, é isso que eu gostaria de deixar bem claro aqui para você, para que não haja esta confusão. Aí Deus dá pela segunda vez as tábuas da lei, de novo determina quais são as festas dos judeus. Quem não é judeu não deve, não precisa, não tem que celebrar estas festas, o que inclui não tem que celebrar a Páscoa. E o livro termina de uma maneira sublime, como já mencionei. Então, capítulo 40, verso 34.
A nuvem cobriu a tenda do encontro. Agora aqui é o tabernáculo que Moisés supervisionou o projeto, a construção e a consagração. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela. Ficou tão escura que ele não conseguia perceber. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Observe, a tenda do encontro, tabernáculo. Alguns acham que a tenda do encontro seria aquela parte do Santo dos Santos, dentro do tabernáculo. Pode ser, mas pode ser isso e pode ser tenda do encontro e tabernáculo. Nesse caso, depois de feito o tabernáculo, de sinônimos. Aí tem uma segunda parte. Esse foi um momento. Agora tem a continuação, verso 36. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante. Filhos de Israel, leia-se os filhos de Jacó, os descendentes de Jacó, isto é, os israelitas. Não são judeus ainda, são hebreus ou israelitas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante, até o dia em que ela se levantava. Isto é, quem determinava o cronograma da viagem era o Deus eterno. De dia, a nuvem de Yahvé repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, uma luz, um farol, fogo, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Se eu pudesse definir numa palavra o que é o livro de Êxodo, eu diria, é o livro da presença de Deus. Essa presença é fruída na santidade, no capricho com que fazemos as coisas, na obediência aos mandamentos de Deus. Essa leitura inspire a sua vida. Eu sou Israel Belo de Azevedo, seu companheiro aqui na jornada de leitura da Bíblia. Se está em dia, parabéns. Se não está, fique em dia e receba os meus parabéns já antecipadamente.